Sabe aquela conversinha do seu colaborador? Ah, não, isso aqui não vai fazer diferença. A empresa tem muito disso aqui. Só um pouquinho, só não vai afetar em nada. Eu vou te contar uma história de como esse pouquinho quase levou um cliente nosso à falência. Então, fica comigo nesse vídeo que no final você vai fazer uma reflexão muito importante sobre os vazamentos que você pode estar aí na sua empresa e ainda não se deu conta. Qual a importância do processo numa empresa? Total. Uma empresa sem organização, ela corre mais riscos de ir à falência do que uma empresa com problemas financeiros. Porque uma empresa com problemas financeiros, se ela for organizada, ela consegue buscar esses recursos no mercado, através de um sócio, através de um empréstimo no banco. Mas uma empresa desorganizada é uma empresa que caminha na direção que o vento sopra. E isso é muito perigoso, porque ela não tem um destino, não tem um objetivo, ela não tem metas, ela não tem sequer um motivo pelo qual ela existe. A sua empresa está passando por esse momento? A gestão de uma empresa é envolvida pela gestão dos processos que ela executa. Por exemplo, quando você tem uma equipe trabalhando ali no seu negócio, o que garante que eles estão seguindo o processo como tem que ser? Você faz pequenas verificações? Você faz pequenas medições? Quais são os indicadores de que você tem um bom aproveitamento no processo diário da sua empresa? Como você analisa o desempenho da sua equipe? Se eles estão cumprindo aquilo que precisa ser feito. Vou te dar um exemplo bem básico. Quando você estabelece que uma quantidade de ligações precisa ser feita no processo de prospecção, o que garante que a equipe está fazendo as ligações que precisam? O que garante que a equipe está se empenhando em vender dentro do ticket médio que foi determinado para que a empresa tenha lucro? Se você não acompanha esses indicadores, tome cuidado, porque você está caminhando para a beira do precipício. Eu vou contar uma história que aconteceu em um dos nossos clientes. É uma churrascaria e eles têm uma venda muito grande de marmitas e é determinada a porção de cada alimento para compor a marmita. E um dos ingredientes que mais chama a atenção é a carne assada. Como todos os demais, tem a quantidade certa para colocar na marmita. E é aí que está o problema. Toda vez o churrasqueiro estava colocando um pouquinho a mais para agradar o cliente. Quando nós ficamos sabendo que esse processo não estava sendo executado da maneira como deveria, nós fomos medir quanto representava esse pouquinho em cada marmita. No final, nós apuramos que esse pouquinho somado representava quase R$100 mil no final do ano. Parece um absurdo, mas essa história aconteceu. Quando o cliente teve consciência disso, ele então começou a entender por que o custo de compra dele tinha aumentado tanto. Esse tipo de situação nós chamamos de furo no balde. E o empresário só percebe quando o balde seca. Exatamente, quando ele não tem mais recursos para repor os produtos que ele precisa para revender, para prestar serviços ou até mesmo para processar e fazer a sua entrega final. Portanto, cuidado com esses pequenos deslizes, cuidado com a frase "isso é irrelevante", porque tudo se transforma em custo aí no seu negócio. Sabe como você previne esse tipo de situação no seu negócio? Criando indicadores, analisando a produtividade, comparando o custo dos produtos ao longo do tempo. O que leva a aumentar o custo de um produto, seja para revenda, na prestação de serviço ou no processamento? O que leva uma empresa a ter uma redução no seu lucro porque precisou dedicar mais dinheiro na compra de produtos ou na reposição do capital de giro? É exatamente aí que pode estar o furo no balde. E se você não consertar ou se você não trocar alguns baldes, a sua empresa pode vir a secar. E como resolver os furos no balde? Eu vou citar 3 pontos importantes que você pode começar a pôr em prática para eliminar o desperdício de dinheiro, tempo e produtos aí no seu negócio. O primeiro e mais importante: crie processos. Mas não acredite que os processos vão resolver todos os seus problemas. Eles precisam ser verificados, testados e validados.
periodicamente. Isso não pode ser feito uma vez na vida ou períodos muito longos. Crie uma rotina de análise e verificação dos processos, principalmente se a equipe está em áreas separadas. Cada unidade de trabalho precisa executar os seus processos de maneira adequada e facilitar o trabalho de quem vem a seguir. Meça o que realmente importa. Nós atendemos aqui uma confecção de camisetas. Quando nós começamos a definir o custo de produção das camisetas, ficou uma dúvida. Nós vamos medir a linha em metros ou em quantidade consumida? E aí, o que você faria? É lógico, nós vamos medir a linha em quantidade consumida. 1 rolo, 2 rolos, 3 rolos e a quantidade produzida de camisetas. Imagine o trabalho que daria medir metro a metro tudo que é utilizado para fazer uma camiseta. Isso quebra a eficiência da produção. Então, muito cuidado com o ponto que você vai determinar como indicador de produtividade e eficiência no seu processo. Crie uma cultura de dono. Tudo tem que ter o melhor aproveitamento possível. Você pode, inclusive, criar um sistema de premiação dos colaboradores com base na economia gerada no consumo, na reutilização, no aproveitamento e, inclusive, na redução de desperdício dos produtos que você vende, ou até mesmo na redução de tempo quando você presta serviço. Resumindo, você precisa de padrões e processos, indicadores eficientes e treinamento da equipe para que ela desenvolva uma cultura de eficiência na sua empresa. E qual a importância de criar processos, acompanhar e de medi-los? O resultado é o lucro que fica no caixa da empresa. Todas as vezes em que você não executa bem o processo e que a sua equipe deixa que o desperdício aconteça, é do seu lucro, é do caixa da empresa que esse dinheiro vai sair. Portanto, se você quer ter mais dinheiro para fazer investimentos, para fazer uma distribuição de resultados ao final de um período, cuide dos processos, crie indicadores para medir a produtividade e eficiência e cuide do treinamento da sua equipe. É assim que você vai alcançar o sucesso e aumentar o lucro do seu negócio. Bom, se você chegou até aqui, esse assunto deve ter feito sentido para você. É um assunto complexo. Gestão não é um assunto fácil. Organizar uma empresa não é tarefa fácil. Se você gostou dessa conversa, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com um colega empresário que possa estar passando por esse tipo de dor nesse momento. Agora, se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Menics, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode acessar esse conteúdo. E se você quiser tomar um café, marcar uma sessão de diagnóstico da tua empresa para entender o que pode estar acontecendo, entre em contato conosco. Será um prazer bater esse papo com você.